Bem, agora nós vamos falar de concentração. Aquela concentração tão almejada nos estudos, no trabalho, no dia a dia, evitar distrações, né? E para falar de concentração, gente, nós temos que analisar esses dois pontos, tá? Distração e concentração, tá? Para não errar exatamente na definição. Tá? Você tem uma imagem aqui de um gato se preparando para atacar um pássaro. E olhando rapidamente, nós diríamos o seguinte: o gato ele está concentrado. E o pássaro, a pessoa poderia dizer, olha, o pássaro está distraído. Mas nós também poderíamos dizer que o pássaro está concentrado numa larva, numa formiguinha, em qualquer outra coisa. Assim como um cachorro, talvez escondido atrás de uma moita, poderia pensar assim, olha, aquele gato está distraído. Então, a concentração, muitas vezes nós erramos na definição. Quem é concentrado? Quem é distraído? Muitas vezes a esposa reclama, olha, o meu marido ele é muito desligado, porque eu falo com ele, eu digo as coisas, ele não guarda, ele não presta atenção. E às vezes ele está muito mais ligado do que ela pensa. Talvez no futebol, na cerveja, nos amigos, menos no que ela diz. Às vezes o professor reclama, olha, aquele aluno ele não se concentra na minha aula, e às vezes o aluno está concentrado sim, em outras coisas. Não exatamente naquilo. Então, a concentração, no primeiro momento, todos nós temos. Distração também, todos nós temos, porque são estados da mente humana. São estados mentais. E temos que aprender a dirigir o foco da nossa concentração, ou seja, nos concentrar naquilo que importa. Naquilo que... Um dia desses, num evento, uma mulher se levantou e começou a reclamar. Olha, professor, eu não estou conseguindo me concentrar nesta sala. E eu estou quase desistindo. Olha, minha senhora, me diga o que está acontecendo. Olha, eu não consigo me concentrar, vou dizer por quê. Está vendo aquele garoto ali? Ele ficou do meu lado o tempo todo com a caneta. Clec, 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 clec. Eu não consegui prestar atenção no que você estava dizendo. Então eu respondi, mas vem cá, a senhora ficou o tempo todo prestando atenção na caneta daquele garoto? Aí eu fiquei. Vê como que é a minha cabeça? Eu disse, olha, então meus parabéns. A senhora tem muito mais concentração do que muita gente aqui. Só errou o alvo. Deveria ter se concentrado na minha voz, em mim, e se concentrou na caneta. Então é isso, às vezes nós erramos o alvo da concentração. Tá certo? E a distração, como as pessoas dizem, tá? A distração é um momento em que a nossa mente recebe muitos pensamentos simultaneamente. Eu fico pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Esse excesso de pensamentos que nos distraem, muitas vezes até recebem rótulos como hiperatividade, DDA, distúrbio do déficit de atenção. E na verdade a distração, antes de ser algo negativo ou ruim, é algo positivo. A distração é um reflexo da potência da mente humana. Uma pessoa muito distraída, com muitos pensamentos simultâneos, é uma mente muito dinâmica. A pessoa hiperativa, a pessoa com DDA, são pessoas que têm uma mente especial. Muitas vezes esse excesso de pensamentos ele explode em criatividade, originalidade. Em vários setores isso ajuda. É claro que isso em outros atrapalha. Essa distração, muitas vezes ela gera um estado de confusão mental. Quer dizer, eu preciso ler o meu livro, estudar os meus textos, mas eu fico ali distraído, eu fico pensando em outras coisas. Tá? Esse ato de ficar pensando em outras coisas o tempo todo faz com que eu atrase a minha tarefa ou mesmo não termine completamente. Normalmente a pessoa distraída, ela começa muita coisa, não termina nenhuma. Ela fica no estado de confusão mental, de paralisia, por vezes. E essa distração ocorre em qualquer momento, numa caminhada, andando na rua, o sistema atencional que deveria estar voltado para o mundo, prestando atenção nas coisas, nas pessoas, nos carros, muitas vezes quando você recebe um pensamento que não tem relação com o ato, o seu sistema atencional então ele recebe um bloqueio. Você fica ali pensando em alguma coisa enquanto está executando uma tarefa. Muitas vezes, quando o pensamento é mais importante do que a ação, você acaba sofrendo os pequenos acidentes do dia a dia. Quer dizer, eu passo uma rua que tinha que virar, eu caio num buraco, eu trombo em alguma coisa, esse tipo de problema que ocorre devido à distração. Outro dia o sujeito ele pegou o telefone celular e ligou para a esposa. Bem, diz uma coisa, meu telefone está em casa, eu não consigo encontrar o telefone. Tão distraído, estava na mão dele. A outra mulher parou no semáforo, estava com pressa, muito distraída, ela pegou o controle remoto do portão
e tentou abrir o semáforo, né? Achando que estava abrindo. O outro guardou a carteira na geladeira, a outra prendeu... Enfim, existem esses problemas, né, devido à falta de atenção. Na escola, no colégio é a mesma coisa. Aquele aluno distraído... Gente, sala de aula é lugar de aprender. Casa é lugar de revisar matérias. Mas muitas vezes na sala de aula o aluno fica ali, ele se distrai, né, e acaba não prestando atenção no que o professor diz, perde a matéria, tenta estudar sozinho em casa, não consegue. Então, o ideal na sala de aula é que você se sente na primeira fila. Por que na primeira fileira? Porque entre você e o professor, a comunicação é direta. Tá certo? Não tem nenhum tipo de estímulo. Agora, veja, entre o professor e o aluno da última fila, tem uma série de pessoas, as pessoas se mexem, conversam, usam celular, escrevem. Isso acaba, muitas vezes, gerando estímulos que distraem o aluno. Então, sentar o mais próximo possível do professor aumenta a sua concentração em sala de aula. Tá? E no trabalho não é diferente. Tá? Quando a pessoa se distrai no trabalho, perde tempo, perde material, quebra equipamento. Então, gente, um caminho inevitável para o ser humano é melhorar sempre. Tá? Você sempre aprende com os próprios erros, você vai ficando cada vez melhor. Agora, às vezes, o nosso aprendizado custa muito caro. Às vezes a pessoa recebe uma lição e acaba se concentrando por bem ou por mal, ela acaba ficando melhor. Então, se você sente que a sua cabeça é muito distraída, fica pensando numa série de coisas ao mesmo tempo, vamos começar a fazer assim um autodiagnóstico para aprender a descobrir a origem das distrações. Tá? Então, esse autodiagnóstico são perguntas que você fará quando sentir que está distraído. A primeira pergunta que nós temos que fazer é uma pergunta básica. Por que estou distraído? E é muito importante você grifar o verbo, tá? Estou distraído, porque, na verdade, gente, nós não somos distraídos, nós estamos distraídos. E a pergunta é, por quê? Da mesma forma, eu não sou concentrado, eu estou concentrado. Por quê? O que me deixa concentrado? O que me deixa distraído? Então você começa a fazer essa autoavaliação, esse autodiagnóstico. Gosto do que faço? Bom, talvez ao fazer essa pergunta, você percebe, poxa vida, eu realmente não gosto daquilo que eu faço, por isso que eu me distraio com facilidade nessa tarefa. Bom, tem como mudar? Tem, muda seu paradigma, comece a gostar daquela tarefa, faça de um outro jeito. Tá? Virou rotina? Muitas vezes vira uma rotina, faz todos os dias do mesmo jeito, até que chega um ponto que você mecaniza, você fica ali fazendo de uma mesma forma. Quando você faz uma tarefa de uma maneira mecânica, o seu território mental fica fértil para as distrações. Se distrai com mais facilidade. Então sair da rotina, quebrar a rotina. Estou motivado? Poxa, muitas vezes a pessoa, ela adora o que faz, não é rotina o trabalho dela, tem sempre uma novidade, mas não está ganhando bem, o clima na empresa está esquisito, trabalho em equipe, quer dizer, a falta de motivação faz com que a mente fique desviando e gerando outros pensamentos. Você não se concentra. Estou fisicamente bem? Aí vem o estado físico, dormi bem essa noite, me alimentei, não ando meio cansado, tá certo? Atividade física. Tudo isso pode gerar falta de concentração. Agora, o que é mais comum aqui, gente? Rotina e falta de motivação. É o mais comum nas distrações. Ou é rotina ou é falta de motivação. Então, é trabalhar primeiro esses dois pontos. E transformar a distração em concentração. E o que seria o indivíduo concentrado? O indivíduo concentrado é aquele indivíduo que tem um único pensamento na cabeça. Ou seja, quando eu estou pensando no que estou fazendo, eu estou concentrado. E é possível ter um único pensamento na cabeça, gente? Olha, é possível e nós fazemos muito isso durante o dia. Quando você está prestando atenção em algo, você tem um único pensamento na cabeça, a atenção daquilo que está fazendo. Agora veja, eu tenho aqui dois indivíduos. O indivíduo distraído tem um monte de pensamentos na cabeça, pensamentos desconexos. O indivíduo concentrado tem um único pensamento na cabeça. E eu lhe pergunto, gente, o que essas duas pessoas têm em comum? São os pensamentos, não são? Quer dizer, o distraído tem muitos pensamentos, o concentrado também tem pensamento. Então o que você descobre? Que o pensamento é o vilão da história. E o herói, por outro lado. Quer dizer, é o pensamento que me distrai.
mas é o pensamento também que me leva à concentração. E a única forma de eliminar um vilão é você conhecer bem este vilão. Tá? E me diga uma coisa, o que é o pensamento? Já pensou nisso alguma vez? Porque é o caminho para se concentrar, descobrir a qualidade, os pensamentos que nós temos todos os dias. Já pensou nisso alguma vez na tua vida? O que é o pensamento? Bom, é uma boa ideia começar a refletir sobre isto. Pensamento, se você nunca analisou essa hipótese, pensamento é isso daqui. Olhe para esta imagem e me diga o que você vê. Me diga o que você vê nesta imagem. Realmente tem 5 imagens aqui. Uma moça, uma velha, um gato, uma galinha, uma menina e um peixe. Todo mundo consegue ver isso? Posso passar a imagem? Não? Pede ajuda para o vizinho. Então, vamos procurar a imagem. 1 minutinho para encontrar as 5 imagens. Cinco imagens. A moça, a velha, a galinha, o peixe, o gato. Olhe com atenção. Não encontraram. Posso passar a imagem? Você quer encontrar essas imagens, né? Bom, a velha está aqui. A velha, todo mundo observe, a velha é o rosto inteiro, né? A imagem toda é o rosto da velha, o queixo, a boca, o nariz, os olhos, né? O cabelo. A moça está aqui, o perfil da moça, né? O olho da velha é a orelha da moça, um colar. O gato está aqui sobre o chapéu, né? O peixe está aqui no cantinho, né? Só a cabeça do peixe, de frente. E a galinha está debaixo da touca, só está a cabeça de fora, né? Então tem as 5 imagens, né? Todo mundo viu? Todo mundo percebeu? Tá, quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu, não percebeu. Eu consegui o que queria, tá? Por 1 minuto você não pensou na sua casa, não pensou no seu trabalho, não pensou nos problemas, não pensou nas horas, até esqueceu que estava nos falando de concentração. Perdemos até a sequência do raciocínio. O que nós estávamos raciocinando antes de mostrar a imagem? Falando sobre o pensamento. Bom, o que aconteceu aqui? Eu desviei a sua atenção. Então você descobre que o pensamento é isso. Tá? Eu forneci um estímulo e você ficou ali se fantasiando, né? Se lambuzando naquele estímulo, ou seja, se distraindo, procurando alguma coisa. E você não mora num deserto, você mora numa cidade movimentada, dinâmica, brilhante. O tempo todo você recebe estímulos, esses estímulos fazem você pensar. Esses pensamentos podem te distrair. Rui Barbosa, que foi um dos grandes juristas, ele era campeão em distrair as pessoas. Bom, durante o júri, ele estava, ele parava, né, a apresentação dele e acendia um charuto. Ele desenrolava clipes de papel, enfiava dentro de um charuto, acendia, enquanto o outro advogado fazia a apresentação, a acusação, tentava convencer o júri, Rui Barbosa ficava aqui no canto, fumando seu charuto. Bom, e por causa do clipe de papel, a cinza não caía. E queimava e não caía, queimava e não caía, queimava e não caía. E adivinha em que o júri ficava prestando atenção? Na hora que ia cair. E não entendia, queria entender por que não caía aquela cinza. Então ele prendia a atenção. Então você percebe que esses estímulos que nós recebemos nos fazem pensar. E você poderia refletir assim, bom, então se eu me trancar numa sala, sem portas e sem janelas, sem móveis, paredes brancas, quer dizer, se eu não recebo nenhum estímulo, eu não penso. E não me distraio. É isso que acontece, pessoal? Não é isso que acontece. Por quê? Porque esses pensamentos que nos distraem podem ser frutos da nossa imaginação e da nossa memória. Veja, a vida, nós temos uma linha como representado nessa imagem. A vida ela tem um ciclo, né, que vai do desenvolvimento do corpo até a desintegração total.
Quer dizer, nós viemos do pó e voltaremos ao pó. E neste ciclo que é a nossa vida, nós temos uma linha do tempo, que vai do passado, presente e futuro. E quando a nossa cabeça vai muito para o passado, nós estamos o quê? Ativando nossas memórias. E memórias existem experiências positivas e também negativas. E quando a minha cabeça vai para o passado, eu fico pensando nas coisas negativas, experiências ruins que eu passei, como que fica o meu estado mental aqui? Se eu só penso em tragédia, eu fico mal, né? Fico triste, fico melancólico, deprimido. E alguns tipos de depressão é aquela que a pessoa vai para o passado e só fica pensando em tragédias. Agora, veja por outro lado, quando você pensa nas experiências positivas do passado, tudo que causou prazer, os bons momentos, o que você sente agora? Depressão novamente. Porque eu fico vivendo de uma época, nossa, aquela época era tão boa, agora estou todo perdido, né? Mas se o tempo voltasse, quer dizer, eu fico vivendo de um momento que já não existe mais. E quando a gente olha para o futuro, é importante determinar metas, é importante saber onde você quer estar no futuro, mas não ficar viajando no futuro, porque pode gerar uma ansiedade. E tem ansiedade positiva e negativa. A ansiedade positiva é aquela que você tem por algo de bom que você supõe que irá acontecer. A pessoa pensa assim, bom, semana que vem eu vou fazer aquela minha viagem, aquela excursão, aquele cruzeiro marítimo. Olha, mas vai ser a viagem da minha vida. É uma viagem dos sonhos, eu vou me divertir, eu vou na boate, eu vou dançar, eu vou passear, eu vou fazer... Quer dizer, se eu acho que eu vou ficar feliz no passeio, eu fico agora. Se eu acho que eu vou ficar eufórico, eu fico agora. Isso pode gerar uma ansiedade positiva. E esta ansiedade positiva me faz perder o interesse por aquilo que estou fazendo agora. Essa ansiedade positiva, quem trabalha no comércio sente todos os dias, né? 15 para 6, sabe? 6 horas, a pessoa está com o ferro na porta da loja, pronto para fechar. Né? E aí entra o cliente das 6 na loja. Como que você atende essa pessoa? Numa boa, feliz da vida? Não, né? Você, poxa, atende de qualquer jeito. Você tá com, sua cabeça está em outro lugar. E veja, se na ansiedade positiva a pessoa ainda faz, embora mal feito, na negativa ela não faz. Na negativa ela trava. Ela pensa assim, poxa vida, se eu não passar naquela prova eu estou perdido. Se eu não conseguir aquele aumento, o que será de mim? E se eu não for bem na entrevista, quer dizer, ela se desmotiva. Ela se desmotiva. Ela não faz. Ela drena a própria energia. Gente, tanto a ansiedade quanto a depressão, eu poderia dizer sem medo de errar, são as escolhas que fazemos. É a escolha do leigo. Porque, no fundo, são estados da mente. Eu não sou ansioso, eu estou ansioso. Por quê? Semana passada eu não estava assim, estava tão bem, estava contente, estava feliz. Eu não sou um depressivo, triste, não, eu estou assim. É um estado mental. Não era assim. O que está me deixando dessa forma? É claro que se você ficar insistindo com esse tipo de pensamento, com esse tipo de comportamento, você experimenta todos os sintomas da depressão, todos os sintomas da ansiedade. Mas, gente, identificou a ansiedade em você? Identificou a depressão? Eu não sou, eu estou assim, quero mudar. É assim que você elimina. Não adianta você tomar um caminhão de remédios para a ansiedade, para a depressão, se você não souber o que está deixando você assim. Se você não resolver o problema, a raiz. Até na perda de um ente querido, uma pessoa que morreu, quer dizer, a dor da perda é inevitável. Claro, uma pessoa que você amava, mas o sofrimento é uma opção. Quer ficar sofrendo? É fácil. Fique ressuscitando aquela pessoa na tua cabeça todos os dias. E vira um fantasma, e fica arrastando correntes. Até naquele caso famoso que todo mundo sabe, do Rio de Janeiro, do menininho João Hélio, que foi arrastado por bandidos, criminosos. Gente, se eu pudesse dar um conselho para aquela família, eu diria o seguinte: meus amigos, vão para a tua casa, desmanchem o quarto do garoto, pinta as paredes, troque os móveis, transforme no escritório, guarde doe todos os brinquedos, os objetos, não deixe nenhum quadro pendurado. É uma decisão racional demais? É, eu sei. É uma decisão fria, muitas vezes? É. Mas eu diria para eles, vocês estão vivos. Você tem que tocar a sua vida. Os bandidos já foram presos. Você não vai fazer do teu filho um mártir, você não vai mudar o mundo por causa disso. Infelizmente não vai.
Porque deixar aquele quarto montadinho, bonitinho, todos os objetos ali no lugar, toda vez que você entrar naquele cômodo, você vai observar aquilo, vai receber estímulos. Esses estímulos o farão pensar. E estes pensamentos, dependendo da sua disciplina mental, podem levar você para o fundo do poço. E tem pessoas que perpetuam isso por toda uma vida. O ente querido morreu faz 20 anos e elas ainda sofrem por causa disso. É disciplina mental. E existem 3 personagens que você precisa conhecer. O primeiro é você, é o seu eu. O segundo é a tua memória. A memória está à sua disposição. A memória é perfeita. A memória faz o que você quiser. E a terceira pessoa é a sua mente. Você, sua mente e a sua memória. Bom, a memória está à sua disposição. Agora, me diga, e a sua mente está à sua disposição? Ou é o contrário? Porque quando você está à disposição da sua mente faz da tua cabeça um liquidificador. Quando você está à disposição da sua mente, tuas emoções andam na montanha russa. E quando você está à disposição da sua mente, você recebe o assédio dos mestres da distração, dos pensamentos que te distraem. Esses mestres são pensamentos fortíssimos, que nós temos todos os dias. E por serem fortes, podem escravizar. Por isso eu os batizei de mestres. E quais são? São 6 pensamentos apenas. Quais são os 6 pensamentos mais fortes que as pessoas têm todos os dias? Em que você fica o tempo todo pensando e esse pensamento pode atrapalhar suas atividades. Quais são os seus mestres? O primeiro mestre nós chamamos de mestre do sexo. Bom, o que o mestre do sexo faz? Ele é o típico pensamento de sensualidade, que a gente fica pensando em sexo. Tem algo de errado em pensar em sexo, gente? Não, não tem nada de errado. Não tem problema nenhum. Faz parte da nossa natureza. Bom, e se não tem nada de errado, quando é que começam os meus problemas, gente? Quando eu não paro, quando eu não consigo parar de pensar em sexo. E quando eu não consigo parar de pensar em sexo é porque eu caí na armadilha do mestre do sexo. E a armadilha dele é muito simples e muito forte. Observe só. Todo comportamento que eu repito algumas vezes se transforma num hábito. Toda vez que eu incorporo um hábito, eu terei necessidade de alimentá-lo, cada vez mais. E toda vez que eu tenho necessidade de alimentar um hábito gerado por um comportamento, e nessa necessidade eu coloco uma condição, eu me transformo num dependente daquilo. E toda dependência, ou pelo excesso, ou pela falta, me leva ao sofrimento. Joga o sexo na história. Me diga o que acontece com a tua cabeça. Quer dizer, comportamento, fazer sexo, conheço o sexo, está gostoso, está bacana, e tem o hábito de fazer cada vez mais. Até aí tudo bem, né? Tem necessidade de alimentar esse hábito. Até aqui, gente, sou um ser humano normal. Estou suprindo as minhas necessidades fisiológicas. Não tem nada de errado. Mas um dia eu acordo, em minhas neuras, eu penso assim: poxa, eu descobri hoje, é o sexo que alimenta, é o sexo que me anima, é o sexo que conforta, me deixa feliz, me sustenta. Quer dizer, eu coloco uma condição e me torno imediatamente um dependente daquilo. E nessa dependência, ou porque eu tenho muito, a qualquer momento, quer dizer, ou pelo excesso eu acabo sofrendo, porque em outros setores eu acabo indo mal, sou inconveniente, só falo em sexo, só penso em sexo, deixo de fazer tarefas para cuidar da área sexual. Ou então, gente, pela escassez, quer dizer, a pessoa está ali naquela seca, faz 2, 3 anos que não dá uma. E aí o que acontece? Também sofre. E naquele sofrimento é que caem as máscaras, quer dizer, a pessoa fica triste, ou fica preocupada, ou fica deprimida, vem o tarado, vem a pessoa que trai, vem a pessoa secada por aquilo. Então veja, não é errado pensar em sexo, eu tenho que conhecer a força deste pensamento e o quanto ele pode drenar o meu tempo e a minha energia. E veja, se eu não estou pensando em sexo, estou pensando em dinheiro, mestre do dinheiro. O mestre do dinheiro, que mestre que é esse? Ele faz nós ficarmos pensando em dinheiro. Tem algo de errado em pensar em dinheiro, gente? Não tem nada de errado. Tem que pensar mesmo. Precisamos de dinheiro. Agora, quando eu não sei lidar com o dinheiro, tanto o rico quanto o pobre, quando não sabe, claro que é melhor ser rico do que pobre.
evidente, ter dinheiro do que não ter. Mas quando eu não sei lidar com o dinheiro, eu posso entrar numa esfera de sofrimento. Veja o rico, comportamento, ter muita grana. Tem o hábito de viver com os bolsos cheios. Bom, tem necessidade de manter aquele padrão de vida alto. Tá? Carros, apartamento, condomínio, investimentos, ganhos, perdas, caviar, festas, convite para as melhores festas. Quer dizer, até aí eu sou um rico normal, estou cuidando do que é meu, estou vivendo a minha vida. Mas um dia eu acordo e em minhas neuras eu penso assim, hoje eu descobri, é o dinheiro que me traz felicidade, é o dinheiro que traz poder, é o dinheiro que me deixa mais seguro. Tá? Eu coloco uma condição, me torno um dependente. E nessa dependência, gente, se alguém ameaça meu patrimônio, se eu perco o que eu ganhei, tá? Quer dizer, eu acabo gerando um sofrimento muito grande. E nesse sofrimento, eu mato pelo dinheiro. Eu morro pelo dinheiro. Eu me vendo, eu me corrompo. Quer dizer, pode ocorrer esse tipo de distúrbio. Agora, aí, o pobre não é diferente, né? O comportamento do pobre, não tem um tostão. Aí tem o hábito de viver duro. Né? Aí tem necessidade de ganhar uns trocos para resolver seus problemas. Mas não consegue ganhar esse dinheirinho e tal. O pouco que ganha no final do mês, o pouco que sobra, né? Ele joga na loteria, no bicho, na roleta da quermesse, aposta o dinheiro, quer dizer, perde o pouco que tem. E aí ele troca cheque no agiota, pega dinheiro com a sogra, deve para o cunhado, quer dizer, deve para Deus e o mundo. E o que acontece, gente? Dessa dependência financeira dos outros me leva ao sofrimento. Quer dizer, a pessoa ela não faz, mas pensa, né? Vem um assassino velado. Olha, se a minha vozinha morresse, se a minha vozinha morresse, venderia o carro, venderia a casa, venderia o terreno, pagaria todas as minhas contas, ainda sobrava um dinheirinho para me resolver a minha vida. Já viu isso, gente? Desejar a morte de um ente querido por causa do dinheiro. Isso é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. E nós não podemos condenar quem pensa assim. É que a pessoa já não sabe mais o que fazer. A pessoa já está ali na esfera do sofrimento. Sabe, um homem com a corda no pescoço, ele não pensa, ele não raciocina, ele não reflete, ele não medita. Um homem com a corda no pescoço, ele decide mal, ele é precipitado. Ele vive muito ele se torna muito agressivo, ou fica muito apático. Uma pessoa com a corda no pescoço, ela não dorme, ela não se alimenta, ela não se concentra, ela não memoriza. Muitas vezes a pessoa me procura dizendo que não consegue memorizar, não consegue se concentrar nas coisas. Eu converso 2 minutos com essa pessoa, descubro que ela deve para Deus e o mundo. Então é difícil, sai dessa situação muitas vezes, só que é muito custo, sabe, muito desgaste mental. Então é preciso não cair nessa armadilha financeira. O dinheiro é assim, gente, não importa quanto você ganha, o que importa é o que você faz com o que ganha. Que você ganhe um salário mínimo por mês, o que você fizer com esse dinheiro, determinará ou sua tranquilidade ou teu inferno mental. Então veja, se eu não estou pensando em dinheiro, estou pensando em sexo. Se eu não estou pensando em sexo ou dinheiro, estou procurando o que comer. O mestre da comida, mestre da gula, se você preferir. O que o mestre da gula faz com você? Ele faz você ficar pensando no alimento. Quer dizer, eu estou muito ansioso. Ele diz assim, come uma barra de chocolate. Pronto. Estou deprimido. Tome um pote de sorvete. Estou aborrecido. Dê uma volta. 8 pedaços de pizza resolve o seu aborrecimento. Estou bravo, come isso. Estou feliz, como aquilo. Quer dizer, o mestre da comida, se você tem tendência a ganhar peso, gente, vai engordar. Às vezes acontece muita pessoa num domingão, ele ataca muito num domingo, sabe? A pessoa vai numa churrascaria, come aquela, um monte de comida, volta para casa, senta na frente da TV, liga a TV, começa aquela programação de domingo. Vai dando uma fome, vai dando um desespero, a pessoa começa a comer, só termina às 11 da noite. Só para às 11 da noite quando termina o Fantástico. Aí toma um banho, põe um pijaminha e diz assim, vamos fazer um lanchinho para dormir? Poxa, o mestre da comida é isso, ele ataca você dessa forma. Quer dizer, se eu não estou pensando em comida, é sexo. Se não é sexo, é dinheiro. Quando não tem nada disso na minha cabeça, tem o mestre do relacionamento.
O que o mestre do relacionamento faz? Ele faz você ficar pensando na outra pessoa. E, claro, ele pode atacar da seguinte forma. Quer ver? Deixa eu pegar uma moça aqui. Qual é o seu nome? Cristina. A Cristina está estudando para uma prova. É uma prova importante, ela tem que se concentrar, ela tem que memorizar. De repente toca o telefone. O namorado da Cristina. E com uma frase, ele acaba com a concentração dela. Ele diz assim: oi, Cris, tudo bem com você? Tem prova hoje? Não, então não vou te atrapalhar, não. Olha, boa sorte na prova. E olha, depois eu tenho um assunto muito sério para falar com você. Tchau. Desliga o telefone. O que vai acontecer com a Cristina, gente? Vem o mestre do relacionamento. Ele é um pouco fofoqueiro. Ele começa: e aí, Cristina, tudo bem? Cristina, vocês não brigaram ontem? Agora ele vem ligando, falando de boa sorte e tal. Que papo sério é esse que ele quer conversar com você depois da prova, Cristina? Vamos pensar? Vamos descobrir? Então a Cristina começa a pensar no namorado. Com mais 5 minutos pensa de novo. Depois de mais 5 minutos lembra. Gente, se você pensa na outra pessoa a cada 5 minutos, cuidado, isso não é amor. Isso é dependência psicológica do outro. Isso é síndrome de Felícia. Lembra daquele desenho animado da Felícia? Que ela perseguia os bichinhos, dizia que amava, mas na verdade perseguia os coitados. Cai exatamente na armadilha dos mestres. Veja, comportamento, conheci a outra pessoa, aí tem o hábito de tê-la ao meu lado, né? Sair, a gente começa a ficar. Está ficando, está gostoso, está indo bem, de repente eu peço em namoro. Aí já tem o hábito de sair junto, de namorar, tem aquela necessidade de alimentar aquele relacionamento, e até aqui, gente, na necessidade, formam um casal perfeito. São almas gêmeas. Mas um dia um dos dois acorda e pensa: poxa vida, hoje eu descobri, ela é meu chinelinho, é a metade da minha laranja, a tampa da caçarola, a razão da minha vida. Gente, você não vai querer perder de vista a razão da sua vida, vai? Claro que não. Então o que você se torna? Um dependente do controle. Você quer saber aonde a pessoa estava, com quem estava, para onde foi, para onde vai, a que horas eram. E me diga, quando o telefone celular da razão da sua vida cai na caixa postal, o que acontece com a tua cabeça? Sofrimento. Vem os ciúmes, a dúvida, a preocupação. É fácil dizer assim: eu te amo, e fazer da tua vida um inferno. Eu dependo de você. Isso não pode existir numa relação. Olha, eu amo aquela pessoa, mas agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que resolver minha vida. Ela é ela, eu sou eu. Então esse tipo de raciocínio, e isso não é só entre casais, não, entre pais e filhos a mesma coisa, aquela dependência obcecada um do outro. Isso não pode acontecer. E se não é dinheiro, se não é sexo, se não é comida, se não é relacionamento, tem um mestre da música. O que o mestre da música faz? Ele faz a pessoa ficar lembrando de uma música, quer dizer, e fica o dia inteiro martelando aquele mesmo refrão na cabeça, aquela mesma música. Gente, se ela dança, eu danço, se ela dança, eu danço. Aquele mesmo refrão não sai da cabeça, no trabalho, na hora da prova. Eu conheci um coitado lá uma pessoa, coitado, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, concurseiro profissional, já tinha passado em 3 concursos públicos. Ele estava indo fazer mais um, certo já, de que iria passar. E ele, no meio do caminho, ele caiu na besteira de ligar o rádio do carro. Estava tocando Roberto Carlos. Roberto Carlos fez ele perder a prova. Roberto Carlos, Jesus Cristo. Ficou Jesus Cristo, e Jesus Cristo, e aquela música grudou na consciência dele, ficou a prova inteira com aquilo na cabeça, não conseguiu se concentrar, perdeu. Mestre da música. E se não é o mestre da música, é o mestre da televisão. O que o mestre da televisão faz com a tua cabeça, gente? Ele faz você ficar preocupado com o programa que irá passar depois. Olha que coisa. Quer saber se ele domina você? É fácil. Durante este curso, se em algum momento passou pela tua cabeça o programa que está perdendo por estar aqui, não passou? Ou está gravando? Se passou ou está gravando é porque está dominado. Quer ver? Segundo teste, quando está passando o seu programa favorito, aquele que você adora, entra o seu filho na sala, fica na frente da televisão e diz assim: olha pai, que bonitinho que eu fiz na escolinha.
você vai para o teu quarto, menino, que eu estou assistindo o meu programa de televisão. Se é assim que você trata o menino, é porque está tudo dominado, gente. Tem até uma música, né? Não, mas não lembra não. Não lembra, senão fica na tua cabeça, viu? Olha, sexo, dinheiro, comida, relacionamento, música, televisão, esses são os 6 mestres da distração. Eles querem um pedacinho da sua consciência e eles irão lutar por isso. Tá? Agora, se você observar bem, note, repare, são os nossos prazeres, percebeu? São os nossos prazeres também. Então não estou dizendo que você tenha que parar de fazer sexo, queimar dinheiro, parar de comer, relacionamento, música, assistir televisão. Não é isso, a proposta não é esta. Porque nada mais gostoso nessa vida do que na hora do sexo fazer sexo, na hora de ganhar dinheiro, trabalhar, fazer bem feito. Na hora da comida comer bem, relacionamento, namorar, ouvir uma música, assistir um filmezinho juntos, gostoso, não é? Agora, quando eu não tenho disciplina mental, quando eu estou à disposição da minha mente, eles fazem uma bagunça na minha cabeça. Eles brigam entre si. A pessoa está ali fazendo sexo, está indo bem, está concentrada, está chegando lá, vem o mestre do dinheiro, faz lembrar da conta bancária que está no vermelho, o negócio já desarma ali mesmo. A pessoa desiste, vai comer alguma coisa, se empantua, vai brigar com a pessoa, enfim, vira aquela loucura. Fica parecendo a história do sujeito queria ser mais concentrado, né? Ele subiu lá no alto da montanha, chegou na cabaninha de um sábio e perguntou: sábio, me responda o que eu preciso fazer para me concentrar. O sábio virou para ele e respondeu: meu filho, isso é muito fácil. Durante 3 dias, não pense em macacos. Durante 3 dias não pensar em macacos é fácil. Foi embora. Você já sabe o que aconteceu com a cabeça dele, né? Primeiro dia, não posso pensar em macacos, não devo pensar em macacos, eu não quero pensar em macacos, eu não vou pensar em macacos. Segundo dia, ele já, hoje não é para eu pensar em macacos, não posso, não devo, não quero. Terceiro dia, ele já estava trepando em árvores e comendo banana. Ele pirou. Aí ele voltou lá na cabaninha do sábio: sábio, pelo amor de Deus, me diga o que eu faço para tirar esses macacos da minha cabeça, que eu não aguento mais. Então o sábio virou para esse rapaz, naquela tranquilidade, e respondeu: quer se livrar dos macacos? Brinque com eles. Brinque com os macacos. O que ele quis dizer com isso, gente? Comece a prestar atenção no que você anda pensando. Pare de ficar olhando para fora e comece a olhar para dentro. Pare de se comparar aos outros. E aprenda a valorizar mais a si mesmo, você, sua consciência, sua memória. Brinque com os macacos, ele quis dizer também: aprenda a ficar só. E aprenda a ficar bem, se por acaso você ficar só. Gostar mais de si mesmo. Aprenda a ser independente de tudo e de todos. Brinque com os macacos, gente. Não espere nada de ninguém. Olhe para seus próprios pensamentos. Conheça os seus pensamentos. E quando você pensa no que pensa, você se descobre. Quando você vai além dos seus pensamentos, você descobre aquele que drena a sua energia, aquele que te fortalece. Você aprende a dizer sim para certos pensamentos e a dizer não para outros. Colocar cada um no seu devido lugar. Então você entra nessa busca, nessa empreitada. Sexo na hora do sexo, dinheiro na hora, cada um no seu devido momento. E em um belo dia você consegue colocar todos os mestres, cada um no seu devido lugar. Você começa a tirar o que cada um tem de melhor. E naquele dia, no dia que você consegue conviver bem com todos esses mestres, você descobre algo aterrorizante. Você descobre que não tinham só 6 mestres. Você descobre que tinha 1 milhão de mestres. Que tem mestres, gente, de todos os tipos, para todos os momentos, de todas as qualidades. Tem mestre da preguiça, da vaidade, do shopping, da culpa, dos ciúmes, do jornal, da preocupação. Mestre da unha, já viu isso? A pessoa fica ali roendo unha, compulsivamente. Mas ao mesmo tempo que você descobriu algo aterrorizante, você começa a se sentir mais seguro porque você passou a olhar para si mesmo. Você começa a ter o que nós chamamos de lapsos de consciência.
Você começa a ter pequenos momentos de lucidez. Estou aqui roendo a unha. Mestre da unha, não? Rock. De repente eu tenho um lapso de consciência. Rock. Ah, estou roendo a unha de novo. Olha que coisa feia. Está só o toco. Nossa. Gente, quando você tem um lapso de consciência, você tem a oportunidade de mudar o seu destino. É aquele pequeno momento. É aquele pequeno intervalo onde você tem a oportunidade de mudar todo o seu futuro. Ou você diz assim, estou roendo a unha porque eu gosto, a unha é minha e vou roer até sangrar. Ou você pensa, puxa vida, minha unha está ficando feia, isso é um comportamento ruim, tóxico, isso faz mal para a minha saúde, para a minha vida, para a minha estética. Já sei, hoje eu não vou mais roer minhas unhas. Hoje, só por hoje. E realmente, naquele dia, você não rói suas unhas. E depois de uma boa noite de sono, o que acontece no dia seguinte? Quem é que bate na tua porta? Mestre da unha. E ele chega bombado. Ele vem mais forte ainda. Olha, de joelhos, comece a roer a sua unha. E é no momento em que um vício se apresenta maior do que você, gente. É no momento que um vício se mostra mais forte do que você. É nesse momento que nós temos que ter um pouquinho de instinto de autopreservação. É nesse momento que nós temos que ter um pouquinho de amor próprio, de carinho com nós mesmos. Um pouquinho de orgulho, de vaidade, de teimosia, por que não dizer, e encarar de frente essas nossas manias, esses nossos vícios que drenam o nosso tempo, que nos distraem. É encarar de frente, é dizer assim, olha, só porque você veio mais forte hoje eu também não vou mais roer minhas unhas. Olha, você é grande, mas não é 2. Hoje eu não vou mais roer minhas unhas. E realmente, naquele dia você despacha. No terceiro dia ele pula a janela, no quarto dia ele entra pela porta do fundo e você vai mandando ele embora, você vai sustentando. No quarto dia ele pede licença, no quinto dia ele falta, no sexto dia ele pede por favor e você vai dizendo não. Um belo dia ele desiste de você. Suas unhas crescem, você fica feliz, você resolveu aquela mania, aquele problema. Gente, o ser humano não precisa de cursinho para parar de fumar. Não precisa de clínica para deixar de usar drogas, de spa para emagrecer. Para com isso. O ser humano precisa de 2 e apenas 2 elementos para se libertar de qualquer vício, de qualquer mania. Primeiro nós chamamos de lapso de consciência. É um momento de lucidez, é uma sensibilização. É um momento que você consegue pôr os pesos na balança e decidir. E o segundo é energia moral. É ter muito peito para sustentar aquilo que você escolheu. Lapso de consciência e energia moral. Isso te liberta de todos os vícios. Isso te liberta do pior de todos os vícios, que é o adiamento de tarefas. Que é aquele negócio de ficar parando as coisas. Por exemplo, a Cristina tem uma prova, vou pegar no pé dela de novo. Mas a prova é tão importante que ela pede dispensa no trabalho, só para estudar. E ela levanta logo cedo, toda encorajada, toda motivada. Bom, hoje eu vou estudar porque então tem uma prova muito importante. Quando ela vai pegar no caderno, vem o mestre da preguiça e diz assim, Cris, para com isso. 7 da madrugada, Cris. Dorme mais um pouquinho. Aí a Cris pensa, é verdade, né? Pois eu tenho o dia inteiro livre, acho que eu vou dormir mais um pouco. E dorme mais umas 3 horas. Daí a pouco ela vem, né? Toda motivada. Agora eu vou estudar porque eu já dormi bastante. Quando ela vai pegar no caderno, vem o mestre da Cris, come alguma coisa, para não ficar fraquinha. Ela acha que eu vou comer alguma coisa, né? Fazer um bolo. Né? Aí ela volta toda. Não é sempre assim, gente. A gente começa com aquela empolgação. Agora eu vou estudar, porque agora... Gente, quando ela vai pegar no caderno, vem o mestre da Ana Maria Braga. E vem o mestre do e-mail, vem o mestre do celular, e vem o mestre do Orkut, e vem o mestre do almoço, e vem o mestre do Vale a Pena Ver de Novo. E a Cris está deixando as tarefas para lá, mas aí vem o mestre da corridinha no shopping. E a Cris não está estudando. De vez em quando ela fica preocupada. Puxa vida, eu preciso estudar. Mas aí vem o mestre da esperança e diz assim, nada, Cris, relaxa. A prova vai ser fácil. Continue com suas coisinhas, com suas distrações.
E vai estar chegando na hora da prova, 5 minutos para começar a prova, a Cris está ali tremendo, preocupada, não estudou o dia inteiro, embora tenha tido tempo. É um ano inteiro que está em jogo, dinheiro aplicado, o tempo que ela ficou estudando, está em jogo ali naquela prova. E aí vem o mestre da sorte, Cris, letra C. Você não estudou, Cris? Letra C, agora é tudo ou nada. Começa a prova difícil, prova complicada, a Cris não consegue se concentrar, não consegue fazer a prova. E aí, gente, né? Vai perder um ano inteiro, vai perder tempo, vai perder dinheiro, e aí só lhe resta mesmo o mestre do dane-se. Olha, dane-se, Cris, dane-se, não é para você, né? Vai para a tua casa e chora, porque essa prova não é para você, Cris. Você não aguenta fazer essas coisas. E aí realmente a Cris vai para casa, chora muito, né? E na casa dela acontece um fenômeno impressionante. Desaparecem todos os mestres, mas não fica nem o do consolo. E eles desaparecem porque a Cris tem um encontro marcado, e eles não querem presenciar. Sabe com quem que é o encontro da Cris, gente? Com ela mesma. Nós sempre temos um encontro marcado com nós mesmos, e vivemos fugindo disso. Nós sempre temos um encontro marcado com nossas obrigações, nossos estudos, nosso trabalho, nossa família, nosso futuro, e nós vivemos fugindo disso. E estes mestres, eles existem em nossas vidas, com uma única razão: fazer a gente se encontrar. Quer saber mais? Todos esses mestres são do bem. Todos eles. Pega o pior que você viu ali. Todos eles são do bem. Eles estão em nossas vidas para fazer a gente se encontrar. E você pode anotar, enquanto a pessoa não se encontrar nesta vida, ela não terá paz. Enquanto ela não se encontrar, não se decidir, não se definir, não saber exatamente o que quer para a vida dela, não colocar suas metas no papel, não assumir compromissos consigo mesmo, ela não terá sossego. Algumas pessoas vão aprender a se encontrar muito cedo, outras não aprenderão nunca. Algumas pessoas vão aprender a ser donas de si mesmo pela autoobservação. Outras, esses mestres pisarão na garganta. Algumas eles terão que esfregar o rosto no asfalto. Outras vão se enfiar nos piores vícios e nas piores crises, até se encontrar. E isso não é um exercício, isto não é uma técnica, gente, isto é uma filosofia. Voltar para dentro, conhecer a si mesmo. Conhecer aqueles pensamentos que te fortalecem, aqueles que te enfraquecem. Porque o grande sentido da vida, é voltar para dentro e assumir o controle. Porque, gente, o grande mestre é você. Quem manda na casinha é você. E esses mestres vivem dizendo: cara, pega o controle. Pega o controle. Nós vivemos fugindo porque é muita responsabilidade ser responsável pela própria vida. É mais fácil deixar nas costas dos outros. É mais fácil achar uma desculpa. Estou com um problema terrível. É mais fácil eu ir navegar na internet. Estou com um abacaxi na minha empresa. É mais fácil eu baixar uma música, assistir um filme. Fugir. Esses mestres são as nossas fugas. Agora, quando você volta para si mesmo, você começa a ter a direção da sua própria vida. Agora, eu não posso ir adiante nesse curso, não posso seguir em frente, porque a mente humana é uma caixa preta. Só você sabe o que se passa aí dentro. A mente humana é um lugar sagrado, a memória, a sua memória é o cofre de todos os cofres. Se existe algo para você guardar, que o guarde na memória. Morre com você. Isso morre com você. Existem coisas que uma pessoa sabe e que só ela sabe. Existem coisas que uma pessoa viu, ouviu ou sentiu que ninguém mais sabe. E ela não pode abrir com ninguém. E às vezes essas coisas a enfraquecem, às vezes essas coisas perturbam a cabeça e ela não pode abrir com ninguém. Por isso que o máximo que eu posso fazer aqui, gente, é colocar uma sementinha na porta e bater.
e você cultivar, porque não é uma técnica, olhar para dentro, é uma filosofia, é um modo de ser, é ir além dos próprios pensamentos, é fazer o metapensamento. Agora, isso vale a pena, isso te liberta, isso te dá aquilo que nós procuramos tanto, que é o equilíbrio, que é a paz mental. Uma pessoa equilibrada, ela não se submete a nada. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa certa, é uma pessoa reta. A pessoa equilibrada, ela não espera nada de ninguém. A pessoa equilibrada, ela não se comove muito fácil com as coisas, ela sabe que a vida tem seus momentos baixos e altos. A pessoa equilibrada, ela tem uma única certeza, a certeza de que ela está fazendo a coisa certa. E se você me permite um conselho, se você tiver certeza de que você está fazendo a coisa certa, sem negligenciar, sem prejudicar ninguém, sem prejudicar a natureza, fique tranquilo, que o seu troféu estará guardado. Se você estiver fazendo a coisa certa, tenha paciência, continue fazendo, seja perseverante, porque o seu troféu está reservado. Faça a coisa errada, negligencie com a tua vida e você vai sofrer e muito. Então isso é a certeza de um homem equilibrado, de uma pessoa equilibrada. Sabe, 2 últimas informações sobre concentração, gente. Tá? A verdade que está na Bíblia, né? Isso é tão verdadeiro que é bíblico. Tá? É conhecer a verdade, e quando você conhecer, você se liberta. Isso é João 8,32. E também a necessidade de eliminar alimentos tóxicos que entrem pelos seus olhos e também pelo seu ouvido. Que alimentos são esses? Aquilo que entra pelos seus olhos, gente. Imagens negativas, imagens fortes, imagens tóxicas, uma imagem de acidente, sabe, uma imagem de morte. Acontece um desastre. No dia seguinte chega na caixa postal do teu e-mail as fotos. Uma pessoa equilibrada, ela diz assim, bom, isso é foto de tragédia. Isso vai perturbar minha consciência. Delete nesse arquivo. Essa é a tranquilidade que a pessoa equilibrada busca. Não aquela curiosidade obcecada de ver, só por ver. Tem um acidente na esquina. Você está andando, tem um acidente ali na esquina. O mestre da tragédia, ele vai agarrar nos teus neurônios e vai dizer, vamos dar uma olhada, porque diz que a coisa foi feia. E uma pessoa equilibrada, ela pensa, bom, já estão socorrendo, parece que está tudo... Bom, eu vou cortar caminho, não quero nem ver, porque eu quero sossego, eu quero paz mental. Como dizem no interior, eu não quero sarna para me coçar. Essa é a certeza que nós temos que ter. E também, gente, aquilo que entra pelo seu ouvido. Pessoas desmotivadas, pessoas desanimadas, pessoas desqualificadas. Aquela pessoa que você diz assim, dá uma olhadinha no meu projeto. Ela pega e diz assim, cara, interessante, nossa, isso aqui é muito curioso, fantástico, mas eu não faria. Olha esse clima que está aí, esse negócio está meio incerto, esse negócio de crise. Sabe essas pessoas que com uma frase drenam todo o seu poder de realização? Evite. Segredo, gente, nunca conte aquilo que você planeja fazer, porque quem conta não faz. Quem conta dispensa a energia concentrada, estava ali pronta para fazer, estava ali totalmente energizada, contou para um, recebeu uma má notícia, contou para outra, a pessoa desmotivou, quer dizer, ela acaba não realizando. Olha, mas eu preciso contar porque eu não sei como fazer. Ótimo, neste caso conte, mas que a pessoa tenha uns 30 anos a mais. Seja qualificada, entenda do assunto e seja também honesta. Porque senão fatalmente você estará errando. Bom, a memória humana, ela depende a memória e a concentração, ela depende não de técnica, gente, é de conhecer a si mesmo. Tá? É conhecer seus pensamentos, a origem dos pensamentos, porque a distração é um pensamento. E não tem técnica, não tem exercício. Poderia dizer, olha, respire fundo, preste atenção no seu corpo, mas você tem que transcender a técnica, você tem que conhecer a si mesmo, a origem daquilo que realmente te distrai. Pensem nisso,
Aproveitem essas ideias, vivam essas ideias. Muito obrigado a todos.